A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou Eliseu Diniz e mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra maravilhosa do Senhor, né? Hoje nós vamos abrir o nosso livro de Isaías. Isaías capítulo 41. Nós vamos ler 3 versículos. Versículo 1, o 4 e o versículo 10. Amém? Versículo 1 diz assim: O Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem, renovem as suas forças e venham pronto para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Versículo 4 diz assim: Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e lá estarei quando tudo terminar. Versículo 10 diz assim: Não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Meus amados, nós acabamos de ler, uma versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia muito boa de você ter também, tem uma linguagem fácil. Meus queridos, aqui na verdade nós vamos falar hoje, Deus promete salvar o povo de Israel. É isso. E hoje, esse povo aqui no capítulo 44, esse povo judeu, já estava vivendo uma vida bem mais confortável. Por quê? Porque eles tiveram uma passagem pelo cativeiro e agora estavam de volta. Estavam de volta pelo amor do nosso Senhor Deus. Meus queridos, ao encarar o desafio da longa caminhada de volta para casa, esse povo judeu, a difícil tarefa de reconstrução de suas vidas, certo? Os judeus remanescentes que vieram do cativeiro, eles tiveram medo, Eles tiveram motivos de sobra para ter medo. Com tudo que tinha acontecido, havia uma grande razão para os judeus também não terem medo. Por quê? Porque o Senhor estava com eles e lhes daria sucesso. Amém? Você vê que os judeus, eles vieram de um momento muito difícil, que era um momento de aprisionamento, momento de ensinamento. Mas Deus, com sua forte mão, trouxe esse povo de volta para Israel. Meus queridos irmãos, é bom lembrar que nessa citação do capítulo 41, os judeus estavam vivendo uma vida bem mais confortável, apesar dos seus pecados, claro. Todos nós sabemos que Deus, ele escolheu Israel por meio de Abraão, porque Deus quis, Não porque o povo merecesse. Amém? Que pena, mas eles não conseguiram. Quem não conseguiu? O povo de Israel. Não conseguiram representar o mundo, que esse era o desejo de Deus. Então, por esse motivo, Deus o puniu e enviou para o cativeiro. E nesse capítulo 41, nós vamos atentar mais para o versículo 10,
Deus ele apresenta promessas para salvar o povo de Israel, que não sabia nem como começar suas vidas, né? Nesse retorno, eles teriam que recomeçar, mas eles não sabiam. E o que estava acontecendo com eles? Eles estavam com medo, né? Isso é normal. Isso pode acontecer comigo e com você, quando a gente passa por uma nova experiência, né? Quando a gente passa por circunstâncias difíceis, né? Essas mesmas, o interessante ver é que essas mesmas promessas que foram entregues ao povo de Israel, elas são promessas eternas e são promessas válidas até o dia de hoje, amém? Nós, irmãos, como cristão, como crente, nós somos o povo escolhido de Deus, aleluia, né? Porém, temos o quê? A responsabilidade de representá-lo, né? Ao mundo. E um dia, né? Todos nós estaremos congregando com o Senhor. Isso é motivo de muita alegria, né? Amados, a ordem mais repetida em toda a Bíblia, é esta: não tenha medo, né? Por quê? Porque Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos sujeitos ao medo. A nossa estrutura, amados, ela é frágil. A minha estrutura, a sua, né? Nós não fomos criados para estar se gladiando, né? Para estar resolvendo situações difíceis, entendeu? Por quê? Nós somos criados com outro objetivo, né? Todo mundo sabe que nós somos criados para amar, para adorar o nosso Deus, né? Em consequência da nossa fragilidade, nós ficamos sujeitos ao medo, né? Há muitas coisas, meus queridos, que nos amedrontam, né? Exemplo, por exemplo, algumas pessoas têm medo da morte, né? Tem medo do recomeço, que é a mensagem de hoje, a mensagem do recomeço desse povo judeu, né? E esse povo estava com medo desse recomeço, medo de doença, medo de assalto, enfim, são N coisas que amedrontam os seres humanos. São várias, né? Resumindo para você, tudo que é maior do que nós e tudo, né, que nós não conseguimos dominar, planta, né, medo em nosso coração, né? Nós temos medo das coisas que são bem maior do que nós, das coisas que nós não conseguimos dominar. Isso causa medo na vida de qualquer um. Olha, não vencemos o medo quando nós decidimos entrar em uma área sabendo que ali há um grande perigo. Aonde há o perigo, nós nunca conseguiríamos vencer. Pode ter certeza disso. Nem se aproxime, né? Deixa com quem sabe fazer. Deixa com quem sabe resolver. Olha, sabe como é que nós vamos vencer o medo? Quando nós conhecermos a grandeza de Deus. E quando nós compreendermos o que Ele é capaz de fazer por nós, né? Só dessa maneira é que existe
essas são as ferramentas para nós vencermos o medo. A grandeza de Deus, compreender o que Deus é capaz de fazer por nós. O nosso Deus, meu querido, ele pode aumentar, ele pode diminuir. O nosso Deus é a nossa maior autoridade, né? Então ele pode tudo. Ele pode tudo. A vitória sobre o medo, meu querido, não está nos mecanismos usados aí, né, ou inventado pelos homens. Tem pessoas aí que hoje estão construindo altos muros, né? Toda aquela proteção na sua muralha. Alguns comprando até armas, né, para se proteger, né? Mas eles esquecem de uma coisa, né? Mas a nossa vitória está na nossa fé no Deus onipotente, né? Capaz de dirigir todas as coisas existentes no universo. A nossa vitória, meu querido, está em nós termos a nossa fé em Deus, né? Amados, de Deus vem a ordem para não temer. De Deus vem o poder para vencer o medo. É de Deus que nós vamos experimentar o gosto da vitória sobre o medo. Só pode sair de Deus esse gostinho, né? Esse gostinho sobre o medo, né? A vitória sobre o medo. Meus amados, no versículo 10, Deus ele ordena para o seu povo a não ter medo e nem viver assombrado. Deus ele nos apresenta três promessas nesses versículos, meu irmão. A primeira promessa, ele diz assim que ele nos fortalece. Essa é a primeira promessa. Somos fracos demais, como eu já disse para vocês. Nós somos tão fraquinhos. Eu por exemplo, eu sou magrinho. Eu jamais vou ficar enfrentando uma pessoa, né? Ou algo que seja bem maior do que eu. É como eu já disse. Nós não nascemos, nós não fomos criados para estar brigando, né? Para estar enfrentando o inimigo. Nós somos fracos demais. Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe como, né? E ele sabe que nós somos pó. Você, por exemplo, já pegou um pó, né? Tem aquele famoso talco aqui, né, antigo, e você assopra, você vê que o pó ele é fraco, ele não tem sustentabilidade, né? E nós somos criados do pó. Nós somos fraquinhos. Nós temos que entender que nós não temos capacidade de acreditar em si próprio. No dia que você pensar que você é capaz, né? Eu posso. Não, você não pode nada. Quem pode é Deus. Irmão, a Bíblia, ela afirma que nós crentes, nós cristãos, fomos escolhidos da mesma forma que Israel. Justamente por quê? Porque era um povo menor. Israel era um povo pequeno, da mesma maneira que nós somos. Ele era um povo mais fraco, né? Era o mais fraco dos povos, das nações que havia ali. Então, esse é um motivo, né? É um grande motivo de alegria para nós, né? Que é fiel com o Senhor. Tá bom?
Não pense que você, imaginando que você é o tal, que isso vai agradar a Deus. Deus, ele sempre vai amar o mais fraco, vai amar o menor, né? Você quer ser grande? Você quer ser grande? Então torne-se pequeno. Aí sim, você vai conseguir poderes. A segunda promessa que Deus nos deixa nesse versículo 10, ele diz que ele nos ajuda. Deus, meu querido, ele nos cerca pela frente, pela retaguarda, né, por cima, e sobre nós estende, né, a sua grande mão sobre os seus filhos. Eu imagino que o universo, meu querido, o universo ele não tem fim. O universo ele é escuro, e nesse universo existem elementos, né? A Terra e outras peças que montam esse universo. E tudo está no controle do nosso Senhor Deus, com a sua mão forte, grande. Você já imaginou o tamanho disso aí, né? Oh, meu querido, isso é maravilhoso. Eu e você estamos dentro desse universo, sendo o quê? Sendo ajudado por Deus. Deus, ele nos apruma, meu querido, quando nós estamos desalinhados. Ele deixa nós retinho, deixa nós todo aprumadinho. Ele nos dá um ânimo quando nós estamos assolados pelo desencorajamento. Quantas vezes você está desanimado para ir à casa de Deus? Aí vem aquela mensagem maravilhosa de Deus, aquela mão, né, aquela ajuda de Deus, e traz novamente aquele ânimo para você. Você não precisa se preocupar, né? Deus sempre vai estar ali do seu lado nessa situação. Se tem uma coisa, meu querido, que nunca nós devemos fazer, é procurar falsos deuses para resolver a nossa necessidade. Acontece muito. E você está passando por uma situação difícil, aí você recorre a umas coisas estranhas que tem por aí. Não há necessidade, porque Deus tem promessa para você, promessa de te ajudar. O nosso Deus é um Deus, meu querido, um Deus ciumento, tá? Os seus cuidados são 100%, seu zelo com seus filhos é 100%. No Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos estar correndo atrás de mais nada, irmão. A terceira promessa que Deus nos deixa nesse versículo 10, Ele nos sustenta com a sua destra fiel. O que é isso? Deus nos sustenta com sua mão forte e poderosa. A mão de Deus é forte, meu querido. Nós não vamos conseguir imaginar o quanto Deus sustenta todo esse grande universo. Uma maneira de sustento que muitas pessoas não percebem são os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus é uma forma de sustentar, né? Os conselhos de Deus através da Bíblia, né? É uma outra forma de sustentar seu povo. Fique atento para isso, leia a Bíblia. Através da Bíblia, nós vamos encontrar conselhos que vão nos ajudar, que vão trazer para nós, né, um encorajamento, força para vencer o inimigo, meus amados. Não há nenhuma fase
da nossa vida que Ele não possa nos socorrer, que Deus não possa nos socorrer e nos sustentar. Em toda fase da nossa vida, Deus vai estar presente. Deus, Ele não vai falhar comigo e com você. E na hora da nossa necessidade, Deus vai estar ali para te socorrer, vai estar ali para te sustentar. Por quê? Porque Ele é a torre forte, no dia da nossa batalha, no dia a dia da nossa batalha. Em Deus temos o que mais? Temos também a nossa vida eterna. Oh, glória! Essa é a terceira promessa que Deus deixou nesse versículo. Meus amados, você viu, através das escrituras que eu acabei de mostrar para vocês, que é a palavra verdadeira de Deus, que nós não precisamos ter medo de nada. Que nós não precisamos ter medo de nada. O que está amedrontando a sua vida? Faça uma análise. O que está perturbando o seu coração? Faça uma análise. O que está perturbando a tua mente? Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Deixa tudo aos pés do Senhor. Deixa tudo aos pés do Senhor. Ponha seus olhos em Deus. Que Deus, a partir de agora, seja o alvo da sua vida. A partir do momento que você colocar os seus olhos somente em Deus, você vai conseguir um triunfo sobre o medo. Você vai conseguir vencer qualquer situação de medo na sua vida. Lembre-se de uma coisa: você não precisa ter medo, porque a promessa de Deus é para mim e é para você. Amém? Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui trazendo esta maravilhosa palavra, e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, meus queridos.